Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, considere ajudar o canal e me seguir nas redes sociais. Há um tempo atrás, eu assisti ao filme O Pianista, do Roman Polanski creio que vocês devem saber que não é, digamos assim, um cineasta da minha predileção, apesar de reconhecer o seu talento. E também vocês devem saber o motivo. Mas vá lá, né? Cinematograficamente, o filme é muito bom, que conta com uma excelente atuação do ator Adrien Brody. E, bem, conta a história, né, do pianista. É um filme baseado em fatos reais. Conta a história do pianista Władysław Szpilman, né? É um nome muito conveniente, inclusive. E que foi perseguido pelos bigodistas, né, da Segunda Guerra Mundial. E quase, né, foi churrascado. Depois quase desfaleceu por falta de comida e frio, porque, enfim, ele estava em Varsóvia, né, naquele inverno. E aí que entra o erro chamado herói improvável do filme, que merece um certo aprofundamento. Quem vai entrar em cena é ninguém menos do que o capitão Wilhelm Adalbert Rosenfeld, mais conhecido como Wilhelm Rosenfeld. Quem foi ele? Ele foi ninguém menos, tá, do que um capitão do exército bigodista da Segunda Guerra Mundial. E ele encontrou o Spillman ali, faminto, morrendo de frio, e simplesmente o ajudou, tá? E é isso, tá? Quem foi esse homem? Quem foi esse herói? Que se não fosse ele, o protagonista teria morrido. Foi um capitão do exército bigodista que perseguia, né, os judeus, e ele o ajudou. O problema é que o filme não aprofunda muito. Claro, vai mostrar a gratidão do Spielman, mas é aquela gratidão um tanto superficial. E depois ele vai descobrir que o nome da pessoa que o ajudou, já perto do final do filme. Enfim, e o pior, omite, tá, a razão pelo qual ele o ajudou. A atitude do Rosenfeld, vamos lembrar. O exército bigodista estava perseguindo os judeus, tá? Vai ter aquela pessoal que vai falar daquelas coisas que não convém falar aqui, né? Entre outras coisas mais, que vai dizer que não aconteceu, ou outros vão dizer que aconteceu, mas não foi tudo aquilo, né? E, enfim, e não é o mérito da discussão. O fato, tá, é que houve sim perseguição aos judeus, ponto final. Bem, imagine se descobrissem que esse capitão estava ajudando um deles, dando comida, abrigo, meios de aquecimento nesse tempo.
Claro que vai pegaria um tanto mal. É claro que o Rosenfeld arriscaria a sua própria vida. Tá? E, bem, o fato, tá, é o seguinte. O Rosenfeld, ele não ajudou Spielman por mero altruísmo. Ele ajudou porque o William Rosenfeld era um católico movido pela graça, movido pelo amor ao próximo, que não estava ganhando nada em fazer isso. E detalhe, os diários pessoais de Rosenfeld mostram que ele repugnava as atrocidades dos bigodistas. E isso tá lá. Em suma, alguém pode até perguntar, mas por que, então, se ele discordava do bigodismo, porque ele estava servindo o exército dos bigodistas? Isso é interessante, porque às vezes estar nesse meio também é uma forma de ajudar. Porque graças à sua patente, graças à sua capacidade de infiltração, ele ajudou diversos perseguidos, inclusive católicos. Então ele foi um herói. Um herói que talvez tenha sido improvável, mas um herói. Que não foi devidamente aprofundado no filme. E digo mais, tá? Deveria também dar mais atenção sobre por que ele faleceu depois. O Rosenfeld, ele faleceu em 1952 num campo de concentração soviético, tá? Devido às lesões causadas pelas torturas que ali aconteciam. Ele não era, digamos assim, um bigodista formaliter. Ainda que você pode discutir que ele é materialiter, né? Mas ele não comungava dos ideais do bigodinho. E ele foi morto, tá, pelos soviéticos que praticaram tortura contra ele por supostamente ser um bigodista. Mas acho que é muito além disso. Não me surpreenderia se isso tivesse acontecido pelo fato dele ser antes católico. Então, ele, digamos assim, eu diria que ele é superior ao Oscar Schindler nesse ponto. O Oscar Schindler, salvo engano meu, também era católico. Mas não era um católico de boa vida, tá? Ele tinha diversos desvios morais. E, ao contrário do Rosenfeld, talvez ele tivesse um defeito ou outro, mas o fato, tá, é que ele foi movido antes pelo amor cristão que ele tinha para com o próximo, ainda que muitos fossem judeus. Então, meus amigos, uma coisa também que é interessante colocar aqui é que o caso do Rosenfeld, digamos assim, mostra porque o católico também não deve seguir essa ideologia nefasta. No meio tradicional tem muita gente que gosta, tá, de pagar de radical, que nem um retardado, mostrar que tem simpatia por essa ideologia asquerosa.
O bigodismo é uma doutrina, é uma ideologia criminosa. Simplesmente criminosa. É sanguinária. É pagã. E por mais que talvez tivesse um ou outro católico que tivesse apoiado pontualmente, não foi por causa que tinha alguma compatibilidade com os ideais cristãos. Não tinha nada. Vamos lembrar uma coisa. A Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra Mundial. Humilhada. E destruída, devastada. E depois disso, e principalmente por conta do Tratado de Versalhes, teve que imprimir muito dinheiro para pagar suas próprias dívidas. A inflação foi tão grande que pesavam o dinheiro para poder fazer compras. Tinha que levar carrinho de mão para comprar pão. As crianças brincavam com blocos feitos com dinheiros presos, com notas de dinheiro presos. A imoralidade estava difundida, tinha muita pornografia, tinha muitos cabarés, muitas crianças bastardas, muitas pessoas contraindo sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. A insegurança era total. E até que apareceu alguém prometendo não apenas acabar com tudo isso, como também queria perseguir, punir os grandes culpados. Estou falando do ditador Adolfo Bigode, que eu chamo de Bigodinho. E o pior de tudo, tá? O mais surpreendente de tudo, ele prometeu e entregou. Mas a que custo? Um gênio do mal, uma pessoa com uma mente sanguinária, que nem o Bigodinho, não dá ponto sem nó. Então, é natural que antes disso, algumas pessoas acabem criando uma certa simpatia antes. Porque não sabiam que estavam por vir. E isso veio. Então, depois, é por isso, inclusive, que homens piedosos, homens de larga envergadura moral, como Wilhelm Rosenfeld, acabaram entrando no partido. E isso, tá, é compreensível. Mas depois disso, não tem mais desculpa. O Roosevelt, ele denunciou os bigodistas, ele denunciou a existência de campos de concentração, de campos de extermínio, a perseguição. Ele denunciou tudo isso. E claro que vai ter os malucos aí que vão dizer: ah, mas esse povo aí realmente corrompiam as outras pessoas. Realmente fizeram isso e não sei o quê. No entanto, meus amigos, fica a pergunta, né? O que o Vladislav Spearman fez de mal? O cara era pianista. Por que ele tinha que ser perseguido? Qual é a razão disso? Qual é a razão de perseguir pessoas indefesas? E isso os bigodistas fizeram. Podemos discutir os números, né? Enfim, não quero tocar nesse assunto. Porque pode causar problemas, mas perseguição houve. E a história de Roosevelt nos diz isso. Enfim,
O problema do filme é esse. Não mostrar realmente por que o Wilhelm Rosenfeld ajudou Spielberg. Ele é católico. Ele estava movido pela graça. E, movido pela graça, amou o próximo, não apenas como a si mesmo, como mais do que a si mesmo. Por amor a Deus. Inclusive, é verdadeira a história de que depois do Spielberg agradecer, dizendo, não sei como agradecer, o Rosenfeld responde, não agradeça a mim, mas a Deus. Porque se não fosse ele, não estaria ali. O Rosenfeld, né? Então, meus amigos, eu fico por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo.